Olá, educadoras, olá, educadores que participam aqui da sétima semana Rede Pedagógica. Estamos de volta aqui para mais uma programação acadêmica sensacional. Quero aqui mandar um abraço para vocês todas, para vocês todos que estão participando desta programação aqui. Júnior.salma.2011, Rejane Frásio, olá Rejane, Jeane Moura, underline, Magalhães 45, Rosanes.Rodrigues, Juliana.Vieira, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindos. E nós estamos aqui hoje para um minicurso espetacular, alfabetização digital, com a pessoa que eu considero que é a pessoa mais habilitada para tratar desse assunto, que é a professora Fabiane Gontijo. Ela é uma professora muito talentosa, Google Trainer, sabe tudo de tecnologia e ela sabe tudo de educação e tem uma capacidade de explicação, de exposição muito grande. Um grande prazer nosso ter aqui na rede pedagógica a professora Fabiane Gontijo. Gente, olha, e se vocês, deixa eu introduzir aqui a professora Fabiane, ainda não se inscreveu, vai lá em www.semanarede.com.br. Ei, Fabiane! Olá, tudo bem? Tudo jóia. Um grande prazer ter você aqui nesta sétima semana Rede Pedagógica Alfabetização. Fabiane, eu queria ter uma cadeira igual essa sua aí, viu? É para quem senta às 7 horas da manhã e não sabe que horas que para. Muito bacana, professora. Mas esse minicurso Alfabetização Digital, eu que já acessei os materiais, ele está espetacular, gente. Além de termos aqui essa live maravilhosa com a professora Fabiane, ela preparou uma videoaula sensacional que será liberada amanhã às 18 horas. Muito bacana, vocês vão adorar. Professora Fabiane, né? Aqui a maioria já te conhece, você até dispensa a apresentação, mas, né, tudo quanto é certificado aí de educador digital você tem, né? Como é que você consegue isso, Fabiane? É um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa, viu? Já conheço aqui o nominho de todos os professores, professoras, mas o foco é desenvolvimento. Então, sempre tenho buscado novas habilidades justamente para apoiar os professores. Eu acho que o que move nós, educadores, é a paixão por ensinar, né? Então, buscar sempre desenvolver, buscar novas habilidades para levar novas práticas e práticas inovadoras para todos os professores. Ah, muito legal. Eu deixei aqui o bonezinho de Mário um pouco Eu torto adorei, eu aqui. vi a Érica mais cedo também. Adoro o Mário. Quando eu trabalho gamificação, eu utilizo o Mário como persona, como personagem. E tem uma história que engaja bastante os alunos. Ah, muito legal. Eu gosto muito da pureza, da inocência do Mário. Eu coloquei meio tortinho assim, olha, para dar um quê de subversão, viu? Ótimo. Fazer uma provocaçãozinha aqui para o pessoal. Fabiane, mas vamos lá. Eu queria começar, tá, esse bate-papo acadêmico aqui com você, perguntando qual é a diferença entre alfabetização digital e letramento digital. Então vamos começar. Professores e professoras, esse tema ele é urgente para todos nós educadores e para todos que estamos aqui nos relacionando com a tecnologia e com esse mundo digital. Eu sempre falo que alfabetização e letramento digital, eles caminham juntos, mas tem uma camada que diferencia os dois, né? A alfabetização é a primeira camada, é quando nós estamos aí letrados informacionalmente,
E quando a gente vai para o letramento digital, eu já consigo aplicar o letramento e relacionar de forma efetiva, tanto com as ferramentas digitais, mas também com os dispositivos móveis, dispositivos eletrônicos. Eu me organizei aqui justamente para trazer esses conceitos para vocês, mas ao mesmo tempo que eu vou conceituar, eu vou trazer algumas práticas para vocês também terem aí como aprofundamento ao tema. Quando o Edivaldo falou que nós vamos liberar uma aula para vocês amanhã, a aula ela vai focar no conceito. E hoje nós vamos focar no conceito, mas também no exemplo. Então, o professor, quando lê, né, e tem um entendimento do que é a palavra alfabetização, então esse conceito de alfabetização, ele é amplamente conhecido entre professores e educadores por se tratar do processo de aprendizagem que desenvolve, né, a habilidade de ler e escrever. Quando a gente vai para o ambiente digital, quando a gente vai para o letramento digital, e aí a gente vai entender que a vinda da internet e de suas ferramentas, ela traz outras possibilidades ao termo. E a que mais encaixa para nós, educadores, hoje, é um termo que eu gosto bastante, que não é meu, mas é um termo que pauta o meu trabalho, que é da Universidade Cornell. Ele traz que a habilidade, né, de alfabetização e aprofundamento para o letramento é a habilidade para encontrar, avaliar, compartilhar e criar conteúdos utilizando tecnologias da informação e da internet. Então, ele vai aprofundar a nossa evolução e a nossa forma de se comunicar e de consumir o conteúdo que está posto nessas ferramentas digitais. Ah, muito bacana, gente. Olha, o professor, né, escritor Pedro Bandeira, tossindo aqui, viu? Desculpa. Imagina! O professor escritor Pedro Bandeira disse na videoaula dele que foi liberado há pouco, né? Que é importante nós trabalharmos após a alfabetização. Então, isso que a professora Fabiana está apresentando aqui faz parte desse conceito de pós-alfabetização. Porque o mundo vai se transformando e nós precisamos nos transformar juntos, não é mesmo, professora? É isso, e o Pedro ele traz brilhantemente esse termo, né, de transformação e de aprofundamento. Então, se a gente for relacionar a nossa alfabetização, eu me lembro como hoje a minha sala da alfabetização, a minha professora, como isso marcou a minha vida. Naquela época, o termo alfabetização era apenas para a gente, apenas entre aspas, né? É algo importante, mas era apenas relacionado à nossa leitura, à nossa escrita em formato físico, né? Em formato informacional mesmo. Agora não, com o advento da tecnologia, e aí a gente vai pautar também nas gerações, quanto vai mudando as gerações, vai mudando também o formato das informações que vão chegando até nós e também a relação, né? Eu trago aqui um exemplo de um livro que eu gosto bastante. Ele se chama Digital Literacy, mas a tradução dele é alfabetização digital, que ele vai introduzir esse conceito de alfabetização digital, que é a habilidade de entender e usar as informações provenientes de diversas fontes digitais. Tanto nós quanto os nossos alunos, pequenos ou jovens, estão se relacionando com as informações de todas as formas. E esse livro ele traz essa estrutura que o autor ele coloca 4 principais competências, 4 eixos importantes para nós educadores, né? Para a gente formar, para a gente letrar digitalmente os nossos alunos, eu preciso primeiro me formar, né? Por isso que nós estamos nessa semana aqui de alfabetização e com o tema de letramento digital, de alfabetização digital, pensando nesse pilar importante que é
o desenvolvimento do nosso professor. Mas esses 4 grandes eixos, o primeiro dele é a capacidade que nós precisamos ter de buscar informações na internet. Que tipo de informações e que tipo de fonte nós estamos consumindo e interagindo. E o segundo ponto é o conhecimento da navegação. Quem já ouviu falar aqui dos hiperlinks? É o linkar, né? Eu estou numa página e aprofundando. A cada link eu estou navegando e entrando em outro conteúdo. Então, é saber que esse conhecimento é de navegação. E um terceiro ponto que esse livro traz, que é o autor, ele fala sobre a habilidade de reunir informações. Aqui na rede pedagógica, nós tivemos uma aula falando sobre, na semana passada, né? Na semana que nós tivemos no início do ano, falando sobre Pinterest, que é uma plataforma. Eu mesmo dei fiz essa webinar, essa live, falando sobre essa ferramenta que é um repositório, é uma organização de busca, de conhecimento. Então, essa habilidade de reunir informações é importante para nós, educadores, para a nossa organização. E aí eu dou um exemplo hoje de uma ferramenta que vai auxiliar vocês nessa, como eu vou chamar, nessa parte de reunir mesmo as informações. Me fugiu o termo, mas já eu lembro ele. Que é chamado Pocket, né? É um aplicativo para quem usa o Google Keep, para quem usa o Google Agenda. Ok, são ferramentas também que eu utilizo. Mas o Pocket, ele traz também, como se fosse o Pinterest, a capa inicial, como se fosse a pasta organizacional dessas informações que a gente vai buscando e acaba que a gente vai se perdendo. É um formato de salvar bem fácil. E um quarto, né, a quarta competência que o autor fala é a capacidade de avaliar conteúdo, né? Cada dia mais precisamos entender que conteúdo está chegando até nós, até mesmo para a gente saber se ele é compartilhável, se eu vou disseminar essa informação. Se a informação não é verídica, eu não passo ela para frente, né? Então, são 4 competências importantes e urgentes, né? Para nós, educadores, aí termos esse novo formato aí de consumo de informação. Gente, isso que a professora Fabiane Gontijo está aqui falando é muito importante. É uma das coisas mais importantes até desse evento da 7ª semana Rede Pedagógica. Nós vivemos, né? Nós vimos isso aqui com o professor Lino de Macedo, nós vivemos imersos na chamada cultura digital, né? Que é hegemônica. E essa cultura digital conforma o que os autores chamam de sociedade da informação, né? Na sociedade da informação, o nível de exigência, né, de letramento, de alfabetização das crianças é muito mais elevado. E para nós, professores, lidarmos com esses alunos, né, que estão em uma sociedade mais complexa, nós também teremos muito mais demandas. Não é mesmo, professora Fabiane? E eu vou pegar esse gancho e vou dar um exemplo bem simples, de professora para professora, de mãe, para tia, mas um exemplo simples para a gente entender como é importante direcionar as nossas crianças. Então, eu vou dar um exemplo. A criança, um bebê de 1 ano, aprende a andar. É uma habilidade nova. Nós, enquanto mãe, o cuidador, o responsável, vai deixar essa criança que acabou de aprender a andar atravessar uma rua? Claro que não, né? É uma falta de responsabilidade muito grande a nossa. É a mesma coisa com as crianças que estão aprendendo a se relacionar com a internet e com as informações. Não é porque elas são de uma cultura digital,
de uma geração totalmente interativa, a geração touchscreen, a geração do toque. Tudo elas tocam e esperam vir um conteúdo lúdico e interativo que nós vamos deixá-las navegando sem o direcionamento e sem o acompanhamento, né? E para todas as idades tem um nível de acompanhamento e tem um nível de direcionamento, porque nós estamos formando, né? É a maturidade digital das crianças que estão em formação. Então, a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente deixa um equipamento aberto, né? Para as crianças estarem aí navegando e interagindo na internet. A internet, ela tem o seu lado positivo, que a gente não vive mais sem essa conexão, sem essa rede informacional. Mas, por um outro lado, tudo está posto, tudo está ali, né? Aberto para as nossas crianças acessarem e consumir o conteúdo ou de forma correta ou de forma equivocada. Então, precisamos ter esse olhar bem cauteloso aqui para o letramento e alfabetização digital. Então, vale a gente refletir, e eu coloquei aqui para não esquecer de passar para vocês, que a alfabetização digital é a habilidade de usar a tecnologia de informação e de comunicação para encontrar, avaliar, criar, transmitir a informação, o que requer competências cognitivas e técnicas. Então, vamos refletir. É importante reconhecer que há uma grande distância entre possuir o equipamento necessário, né? Um tablet, um computador, acesso à internet. E a alfabetização digital é fazer com que utilizem da forma correta. Então, são dois eixos diferentes. É ter o acesso, é ter o dispositivo, o equipamento e como utilizar de forma correta. Então, são eixos diferenciados que nós precisamos ter o cuidado. E muitos professores têm me perguntado, e eu atendo rede pública também, Fabi, a gente não tem acesso, a nossa escola fica à deriva, nossos alunos vão até a escola e pegam o kit impresso porque não tem a conexão. De fato, é a realidade do nosso Brasil. Mas também nós precisamos cuidar de quem tem o acesso, né? E se a criança não tem o acesso, mas a nossa aula, o nosso conteúdo, o objetivo de aprendizagem está contemplando essas informações e esse direcionamento, quando essa criança chegar a ter um contato efetivo a esses dispositivos e a essas tecnologias, ela vai estar direcionada. Então, a nossa fala e o nosso trabalho vai refletir em todos os campos, seja ele offline ou online. Muito legal, gente. Olha, estamos aqui na 7ª semana Rede Pedagógica com Fabiane Gontijo e o minicurso Alfabetização Digital. Aproveite aí, olha, para convidar suas amigas e os seus amigos para participar desta programação acadêmica. É só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, no canto inferior direito, e compartilhar essa live. E também sugiro que ao final você deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, o seu complemento também, a sua observação, aquilo que lhe ocorrer, porque é isso que é a educação em rede. A gente forma uma reação em cadeia e a aprendizagem, ela se multiplica exponencialmente. Fabiane, tem também aquele sentido de alfabetização digital, que é você utilizar as ferramentas tecnológicas para fazer a alfabetização no seu sentido tradicional. Sabemos que é muito complicado, porque não é? A aprendizagem da língua, ela exige o contato. A criança aprende, né? Um contato muito íntimo com a sua mãe, com o seu papai, não é? E a alfabetização também, ela se dá, né, em ambiente presencial, não é? Ela se dá no contexto presencial. Mas nós temos hoje um ensino híbrido. É possível
aproveitar das ferramentas tecnológicas para fazer a alfabetização em sentido clássico? É possível, sim, e no curso que vai estar disponível, na aula que vai estar disponível para os professores, eu faço essa relação e esses exemplos para os segmentos, trazendo aqui e refletindo com vocês as habilidades e competências da BNCC, justamente para vocês entenderem que não há uma dissociação, né? O offline, o online, pelo contrário, há um alinhamento de processos, né? Quando a gente está ali atribuindo as habilidades e competências no planejamento, eu vou identificar qual é a habilidade, qual é o campo de experiência, ou qual é a competência que vai trabalhar e que vai desenvolver essa parte de utilização das tecnologias de forma fluida e objetiva com os alunos. Não há necessidade, por exemplo, algumas escolas reformulando o currículo, reformulando o projeto pedagógico, me perguntam, Fabi, eu tenho que ter uma aula, um horário somente para trabalhar a tecnologia ou somente para trabalhar a cultura digital, a cultura maker, a robótica, a inteligência artificial? Não há essa necessidade. O que precisa ser feito é atribuir e incluir nas nossas práticas, né? Se eu vou trabalhar cores, se eu vou trabalhar o alfabeto, qual é a ferramenta que vai estar disponível de acordo com a maturidade digital desses alunos, de acordo também com o meu desenvolvimento enquanto professora, porque também eu preciso cuidar disso, que eu vou atribuir se a criança vai fazer uma exploração no pátio, se ela vai fazer uma exploração no museu virtual, qual é a atividade que vai ser proposta. Então, eu primeiro faço esse diagnóstico, esse entendimento de público, para depois fazer a inserção de qual ferramenta e de qual estratégia vai ser adotada, né? E não precisa tirar o foco, né? O que é on, o que é off, o que é ensino híbrido e o que é o ensino remoto. O que vai mudar nessas estratégias e nessas metodologias é a relação que os professores vão fazer com as atividades e qual é a ferramenta que vai ser atribuída, né? Recentemente, eu acompanhei uma aula em formato remoto de uma turma com as crianças de 4 anos. A professora estava trabalhando formas geométricas utilizando uma ferramenta colaborativa, que é o Jamboard. Nessa ferramenta, ela conseguiu colocar em cada tela blocos, né, conjuntos ali, para que o aluno colaborativamente ia mudando as formas geométricas e ela atribuindo outras habilidades, outros objetos do conhecimento, mas numa aula em formato remoto, utilizando uma ferramenta colaborativa. Olha o colaborativo, o aluno estava sendo desenvolvido ali colaborativamente, respeitando a ajuda, né, o auxílio do outro aluno, a participação do outro aluno e ele também se desenvolvendo junto, né? Então, são formas que nós vamos criando e utilizando com as crianças. Eu vi também uma aula muito interessante com as crianças, trabalhando gêneros textuais. E as crianças precisavam criar um poema com a turma, não era um poema único. Então, utilizou o Google Docs, a criança ia compartilhando as informações, ao mesmo tempo criando colaborativamente e com as regras que são necessárias. São as mesmas regras que a professora utiliza na sala de aula, em formato de ensino híbrido, em formato de ensino remoto, dependendo aí qual é a metodologia que está sendo utilizada. Então, eu sempre brinco com as minhas professoras. O que é combinado não sai caro, né? Então, sempre combinar qual é a participação das crianças para que elas consigam também alcançar o objetivo que a professora está colocando ali como proposta. Ah, sim. Fabiana, na sua experiência, né, você que está aí falando com professores, né, cotidianamente, lidando também com as angústias, né, que são apresentadas, que surgem no dia a dia. Quais que você acham
quais que você acha que são os desafios, né, mais prementes aí nessa transição para o ensino híbrido, né, ou de uma cultura digital ainda mais aprofundada após a pandemia? Bom, eu vou dar um exemplo básico, que foi o maior grito que eu já ouvi dos professores, que é: eu não sei utilizar a tecnologia para envolver o meu aluno. Primeiro, nós tivemos aí um advento muito grande para quem estava utilizando aqui aulas remotas, que os alunos fechavam as câmeras. Como que o professor, já à distância, conseguia alcançar o objetivo dele de aprendizado, de construção de aprendizado ali na aula? Então, a grande maioria dos professores queriam estratégias de envolvimento e de engajamento dos alunos e, ao mesmo tempo, essa parte de formação, que até hoje é gritante. A gente acha que uma grande parte dos professores já conseguiram passar por esse desenvolvimento com essa maturidade digital de utilização de ferramentas. Mas todos os dias surge nova ferramenta, surge um novo ambiente digital. As crianças gritam, né, socorro para o professor ali numa atividade de utilizar o Instagram, de utilizar uma máquina fotográfica, e que precisa do professor nesse auxílio. Então, a gente pode separar aqui, primeiro, a maturidade digital do professor, a capacidade do professor de lidar com a tecnologia, e depois o engajamento para o aluno ficar ali efetivo e participar das aulas do professor. Então, são dois eixos que eu tenho ajudado e que tenho escutado muito dos professores, né? Me ajuda a utilizar o Teams. A escola mudou de Google para o Teams. Agora eu não sei compartilhar a minha tela, porque todos os dias é uma tecnologia nova e que nós, educacionais, né, profissionais da educação, precisamos aí cada vez mais atribuir, ajudar e formar o nosso professor. E isso é letramento digital, isso é alfabetização digital. E todos nós estamos aqui para aprendermos juntos, né? Uma rede de professores, um auxiliando o outro. Muito legal. E nós vimos aqui, Fabiana, com o professor Cristiano Diniz, que uma dimensão, né, fundamental, estou aqui até, né, tratando de forma integrada a alfabetização. Uma dimensão fundamental da alfabetização é a alfabetização matemática, não é? Que ferramentas nós podemos usar, que estratégias podemos utilizar para otimizar a alfabetização matemática das crianças? Nós temos aplicativos, não só de formas geométricas, números, que vai auxiliando, ordenação, né? Que vai auxiliando nessa alfabetização matemática, né? Acabei de dar um exemplo para vocês do Jamboard trabalhando as formas geométricas. Quando a gente entra no Jamboard, a gente vai ver um quadro em branco, algumas ferramentas de interação, mas o que vai ali comandar é a intencionalidade do professor. A partir do momento que o professor sabe qual é a sua intencionalidade, qual é o objetivo de aprendizagem que vai ser desenvolvido com o aluno, é que ele busca as ferramentas que vão auxiliar aí de alfabetização matemática, né? Não só matemática, mas eu trago aqui um exemplo de uma aula que o professor de língua portuguesa precisava desenvolver aí o letramento digital, combater as informações equivocadas sobre o vírus, vamos trazer aqui sobre o coronavírus, mas ela queria, de uma forma lúdica, atrativa, trabalhar esse termo de fake news com as crianças, né? Como trabalhar isso? Não só na matemática, na matemática também tem como trabalhar o fake news, né? Mas na língua portuguesa, em outras áreas, mas trazer imagens de memes, por exemplo, mas ao mesmo tempo que é engraçado, ela consegue trabalhar com os alunos o que é fato
e o que é fake, fazendo a checagem dessas informações. E isso é uma estratégia também de trabalhar o letramento digital. Então, a todo momento, o que eu gosto de desenvolver nos professores é trabalhar essa multidisciplinaridade dos professores, né? Dos pedagogos, principalmente. Porque a gente não vai trabalhar por caixinhas, e sim desenvolver as habilidades necessárias, trazendo os campos de experiências para a educação infantil, e as habilidades que vão estar vinculadas aí aos objetivos que precisa tratar no planejamento. Mas não trabalhar por caixinha, mas sim movimentar outros professores e outras áreas para, de fato, trazer o letramento para dentro da sala de aula. E aí eu vou aproveitar e vou trazer aqui 6 dicas para vocês terem aí como possibilidade de trabalhar a alfabetização digital na escola de vocês. A primeira delas é usar a internet do jeito certo, né? Como utilizar esse instrumento como ferramenta pedagógica. Eu trabalho com tecnologia educacional há bastante tempo, mas eu vou trazer aqui um exemplo de quando eu estava atribuída a trabalhar no laboratório de informática. Era uma caixinha, né? Então, o professor marcava uma hora para ir até o laboratório de informática e naquela hora é que o aluno teria o acesso a uma ferramenta como um computador e acesso à internet. Então, estava desassociado a aula na sala de aula. Hoje, não. Hoje o movimento é outro, é a tecnologia que vai ao encontro do aluno e do professor. Eu não preciso, né, mudar o ambiente para, de fato, trabalhar o letramento, a alfabetização, utilizar as ferramentas digitais e atribuir aí o uso do letramento digital. Então, fazer com que o seu planejamento reflita a utilização dessas ferramentas digitais em qualquer espaço, né? Qualquer ambiente, seja ele online, com as aulas remotas em formato síncrono, ou offline, que eu chamo da sala de aula presencial, para quem está no formato presencial, né? Uma outra dica é investir tanto em aplicativo, como o Edivaldo falou aqui agora, tem aplicativos de matemática, aplicativos que vai explorar a ciência, tem aplicativos que vai explorar os campos de experiências, mas aplicativos gratuitos, mas também plataformas que vão desenvolver as habilidades necessárias, e eu vou citar algumas delas aqui agora para vocês. Mas antes de citar os aplicativos e essas plataformas digitais, um outro exemplo é equilibrar os diferentes recursos. Não adianta o planejamento estar ali posto para o professor ali planejando e utilizar todas as estratégias de uma única vez. Isso confunde a criança e atropela a sua aula. Usar comedidamente, usar com responsabilidade. Cada aula você insere uma ferramenta, dê um tempo de maturidade para esse aluno, para você, professor, atribuir uma outra estratégia utilizando a tecnologia. Isso faz toda a diferença no trabalho de vocês, no desenvolvimento da criança, porque aí não fica atropelado. Eu já vi planejamento de professores que a cada 50 minutos uma atividade com tecnologia diferente. Não dava tempo do aluno nem respirar e entender de fato e ser letrado, né, para utilizar aquela tecnologia, porque não dava tempo. Então, ter muito cuidado, ter essa cautela e esse equilíbrio no uso da tecnologia. E o quarto ponto é incentivar a colaboração. Eu já dei aqui exemplos de algumas ferramentas de colaboração, e isso é para trabalhar o letramento digital. Quando eu utilizo ferramentas de colaboração, eu estou ensinando o meu aluno e desenvolvendo o aluno essa criticidade de respeito, de cidadania em qualquer ambiente, porque o aluno vai estar ali desenvolvendo e se envolvendo na opinião do outro, né?
na exemplificação de outro colega. E por último, ensinar habilidades que vão transcender a internet, uma espécie de nível de proficiência digital. Isso significa que os alunos que vão estar aí letrados, alfabetizados, serão capazes, né, de entender, de questionar e ir além das informações que são oferecidas pela internet. Não é porque está na internet que a informação vai estar correta. Então, isso é o letramento digital. A criança vai ter aí, nós também. Quantas vezes nós recebemos uma mensagem no WhatsApp e a gente olha e fala, gente, será que isso está correto? Não vou compartilhar no grupo da família, mas eu vou checar essa informação. E isso é muito importante para o letramento digital, que aí vai ampliar um pouco mais. Nós vamos trabalhar também na aula que nós vamos disponibilizar amanhã, que é a educação midiática, né? Como é importante esse eixo. E eu vou indicar para vocês onde encontrar planejamentos prontos para a utilização do letramento digital e ampliar para essa educação midiática que é tão urgente para nós educadores. Muito E, bem, vamos gente. deixar eu falo demais, né? Não, estamos todos aqui atentos e ouvindo você com muita atenção e com muito prazer, professora. Professora Fabiane Gontijo, né, está aqui com a gente, aqui na 7ª semana Rede Pedagógica, minicurso Alfabetização Digital. A alfabetização sempre foi pensada como, né, uma instância, como um processo para a autonomização da criança. A criança, né, dentro de um ambiente de cultura oral, se alfabetizava, passava, né, a utilizar, né, depois na cultura escrita também, a produção de textos. E aqui disse o Pedro Bandeiral, que eu achei muito simples e muito interessante, né? Para você aprender a escrever, tem que escrever e tem que escrever muito. Achei muito interessante. Para você, né, se letrar, tem que ler e tem que ler muito, tem que ler bastante, né? Eu até imagino também que para fazer, né, para se letrar digitalmente, também tem que usar muitas ferramentas, tem que explorar, tem que minerar bastante, não é, professora? Então, o professor vai, né, numa turma, na sala de aula hoje, não é? Precisa garantir que a criança seja incluída nesse mundo de cultura digital, né? Em transformação constante, muitas coisas complexas. Tudo isso exige infraestrutura. Eu estou vendo aqui várias pessoas... Tem né? comentários falando sobre isso e é importante a gente ter esse olhar mesmo, né? São questões de políticas públicas, né? Que infelizmente eu tenho até um dado aqui da Folha recentemente que o IBGE deixou para a gente aqui na pandemia, né, de 2020 para 2021, que segundo o IBGE, 4 milhões de estudantes brasileiros entraram na pandemia sem o acesso à internet, né? Então a gente tem aí algumas realidades que a educação pública conseguiu, né? Conseguiu, entre aspas, né? Mas se disponibilizou a entregar um chip para as crianças, né? Um chip de celular. Alguns professores fizeram movimentos, redes grandes para doações de equipamentos, mas a gente sabe o quanto o nosso Brasil é desigual, né? O quanto a gente ainda precisa de políticas públicas para justamente atender essa demanda que é tão urgente. Fomos pegos de surpresa, entre aspas, né? Numa pandemia onde nós ficamos distantes, mas quantas outras vão acontecer para que nós, de fato, tenhamos aí equidade para todos, né? O acesso efetivo para todos. É verdade, né? Tem muitos professores aqui comentando que precisaram sair, que estão sem áudio, que a internet, né, está ruim, não é? A internet Nós é temos ruim, essas questões aí, não é? A gente vê alguns países, por exemplo, como Coreia do Sul, né, que são exemplo em inclusão digital, não é? Você tem acesso público à internet, à banda larga de excelente qualidade, não é? É o 5G que vale mesmo, né? Aqui nós estamos
indo, né, a passos lentos, Estamos mas não podemos engatinhando desanimar. ainda. Não Não, de podemos jeito desanimar. nenhum. Bola para frente e aí a gente vai mudando as estratégias de aula sem deixar com que a nossa criança fique sem a informação, pelo menos, né? Para as escolas que estavam trabalhando de kits entregues às famílias com toda o seu cuidado de entrega, os professores se articularam nas atividades quando estavam impressas em colocar e dar um print nas telas que o aluno, quando lê, faz a sua leitura visual, ele estava como se estivesse olhando aquela matéria, aquele aplicativo. Então, é um cuidado que todos nós, educadores, é super louvável esse tipo de estratégia. É o ideal? Claro que não, não é o ideal. Mas foi uma estratégia que os professores encontraram para não deixar com que o aluno tenha, de fato, pelo menos o conhecimento, o acesso àquela informação, àquela atividade ali de forma mais direcionada, né? Então, são estratégias que vocês, professores, vão encontrando. Fabiane, muitas professoras, né, muitas até comentando aqui e elogiando muito a sua exposição, muitas estão voltando agora para o presencial, não é? E vai haver, isso é esperado, já estamos lá detectando isso em várias realidades, né? Um desnivelamento, até um estranhamento, né, em relação ao espaço presencial. O que é que você sugere, né, nessa recepção dos alunos, nessa retomada do presencial, como conciliar a tecnologia, o virtual com o presencial, como fazer essa passagem e recuperando também as perdas, né, que nós sabemos que houve nessa fase da pandemia. Eu tenho acompanhado algumas escolas e auxiliado algumas estratégias, mas o olhar para quem está voltando agora é para o socioemocional. Isso é independente se eu vou utilizar uma tecnologia, se eu vou entrar com uma estratégia mais dinâmica, mas é o olhar para o socioemocional. Os primeiros dias, as 2 primeiras semanas, tudo bem que a gente tem aí uma perda pedagógica considerável, isso é estudo, isso é fato, né? Mas esses primeiros dias de aula é ouvir, ter uma escuta ativa com os nossos alunos, consequentemente com as nossas famílias. Então, traçar aí uma estratégia, um plano de retomada para que vocês tenham esse início de aula com essa escuta e com esse olhar para o socioemocional. E vocês aqui da rede, nós aqui da rede pedagógica, nós tivemos várias atividades postadas no canal do YouTube e aulas que eu menciono e outros profissionais mencionam estratégias unindo o socioemocional com o uso da tecnologia no presencial ou à distância, porque muitos voltam no sistema de rodízio, né? Se não tem a capacidade de ter todos os alunos presencialmente por uma questão de segurança, alguns vão estar à distância ainda, né? Então, articular as atividades socioemocional e também utilizando as ferramentas digitais para o envolvimento de uma forma lúdica, prazerosa, a receptividade, porque os nossos alunos estão com saudade, as nossas crianças estão com saudade, né? Eu vou dar um exemplo de casa mesmo. Meu filho voltou para as aulas presenciais, ele tem 5 anos, e ele não conhece a professora sem máscara, né? Então, qual foi a estratégia da escola com essas crianças que são pequenas, que precisam do contato do professor, né? Precisa ter esse envolvimento afetivo com o professor. Imprimiu as fotos dos professores e os professores andam com as fotos deles sem a máscara, né? Então, são estratégias simples, pequena, mas que faz todo sentido para o Theo, né, que é o meu filho pequeno. Então, ele conhece todos os dias a professora de máscara,
mas ele vê a foto de como é a professora, ele sabe identificar a professora. Então, ele voltou de férias agora, ele sabe que tem uma monitora nova, uma professora nova. Então, são estratégias simples, mas que é super importante para as crianças entenderem também esse retorno às aulas, né? Então, é fazer aí uma estratégia de plano de retomada. Então, muito bem aí, a professora aqui, Fabiana, indicando aí foco no socioemocional nesse Para o retorno. retorno. Eu vi comentários aqui falando de cicatrizes, né, deixadas pela pandemia, realmente, né? Muitas pessoas feridas, com problemas, né? Voltando com Eu vou fazer muitas até uma dores. observação, desculpa, Edivaldo, te cortar, mas é algo que me tocou bastante. Eu estava recentemente fazendo um estudo e criando um artigo, e tem estudos novos falando sobre a geração Covid, né? A geração das nossas crianças pequenas é uma geração Covid. Quais são as consequências que isso vai ter nas crianças, né? Então, já tem um estudo falando sobre isso e depois eu posso trazer para vocês e que é super importante para nós educadores entendermos, né? Quais serão as consequências que serão atribuídas a essas crianças, né? É isso aí. Então, investir, gente, no socioemocional, né? Na reconstituição dos vínculos, né? Isso é muito importante Perfeito. nesse momento agora. E gostei muito dessa dica aí de a professora, né, trazer fotos aí sem máscara, porque realmente as crianças ficam super curiosas, né? Ficam, quer conhecer, né? Mas com protocolo, a professora não tira a máscara. E é o certo, né? Então, usar algumas estratégias aí de envolvimento socioemocional com as crianças. Muito bacana. Pessoal, olha, e a professora Fabiane Gontijo tem um curso aqui na Rede Pedagógica Educação Digital. Esse curso é sensacional, né? Esse curso tem todos, né? Tem muitos tópicos importantes, dicas de aplicativos, para você que está precisando se aprofundar nessa formação na cultura digital aplicada à sala de aula. Eu recomendo muito esse curso. E lembrando que vocês, né, que estão participando do evento, estão inscritos no evento, ganharam um cupom para escolher um único curso. E esse cupom dá direito a você adquirir um curso que custa R$ 200, como o curso da professora Fabiane Gontijo, por apenas R$ 50. Então, tá uma super dica aí, olha, esse curso aí, Educação Digital, um curso daqui, ó, cheio de material, cheio de dica, muitas videoaulas, um curso nota 10 por apenas R$ 50. Logicamente, são muitos cursos bacanas, você só pode escolher um, mas esse curso aí da professora Fabiana está bombando, tá? Então vai ser uma ótima aquisição e a gente recomenda muito. Temos um tempinho ainda, né, Edivaldo? Temos um tempinho. Eu quero falar algo que é muito importante para os professores aqui, é que para trabalhar a alfabetização digital e o letramento digital, tem uma informação que é muito importante para nós educadores. Estamos vivendo numa crise de informação, né? E as nossas crianças são afetadas com isso também, com tantas informações chegando até elas. Mas mais a gente, estou tendo um olhar agora para nós educadores. E tem um termo que é utilizado para essa crise de informação, que também é fomentado quando a gente trabalha o letramento digital, que é o infocalipse. A gente vive uma superabundância de informações que chegam até nós. Essa crise de informações sempre esteve presente entre nós, mas com o uso efetivo, né, e disseminação de informações na internet estão cada vez mais sendo atribuídos informações incorretas, conteúdos errados. Então, nós, educadores, precisamos ter essa criticidade quanto a essa infocalipse que estamos vivendo. Eu luto diariamente nos grupos da família para que não disseminem informações incorretas. Eu, como educadora,
eu não posso deixar com que uma informação errada seja passado para frente, né? E essa criticidade, ela é formada, né, em nós, educadores, mas nós podemos antecipar essa formação para as nossas crianças, né? Então, a criança também já começa a ser desenvolvida para ter essa criticidade. E algo que é importante informar a todos aqui com essa infocalipse, né? É a bolha informacional que estamos vivendo. Então, se vocês observarem, né? Eu estou ali fazendo um planejamento e começo a pesquisar na internet ou pela hashtag, né? A gente utiliza muito hashtag avião. Vou fazer uma atividade sobre avião. Automaticamente há aí um algoritmo por trás dessa pesquisa que ele começa a direcionar para o nosso perfil informações sobre avião. Então, tudo que nós pesquisamos no nosso perfil, nas redes sociais ou na internet, conforme a pesquisa do Google, por exemplo, há um algoritmo que vai direcionando o conteúdo para a gente. E esse direcionamento de conteúdo a gente tem que ter muito cuidado. O algoritmo, ele tende a informar e a direcionar conteúdos com cunho emocional muito forte. Então, são informações que vão direcionar tanto o consumo, mas também vai trazer essa parte social com cunho mais emotivo, porque é algo que o algoritmo já entendeu que tem um engajamento. As pessoas passam mais tempo na tela quando o conteúdo tem essa parte mais socioemocional, né, trazendo uma carga mais negativa para nós que somos usuários. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E aí eu deixo aqui para vocês, professores, quem tiver a oportunidade de assistir o documentário chamado O Dilema das Redes, vocês vão entender essa criticidade e como a gente está sendo monitorado o tempo todo por esses algoritmos, tá? Então, é algo que precisamos ter esse cuidado. E dentro do dilema das redes e os estudos, fica aqui um critério, né, bem importante para termos aí como cuidado. A tecnologia hoje, ela precisa, né? Precisamos conhecer antes de usar. Aí o exemplo daquela criança que acabou de aprender a andar, a gente não vai soltá-la na rua. É a mesma coisa do uso da tecnologia, usar comedidamente. Ter uma internet segura para todos, isso é importante para nós. A gente precisa sentir segurança no ambiente digital. A privacidade e segurança. E aí, os professores que quiserem aprofundar mais, olhar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, né? Isso é importante. O relacionamento e a comunicação, o cyberbullying e a autoimagem e identidade. Quem não acordou essa semana e viu aí, vinculado a todos os noticiários, uma criança, um jovem de 16 anos, que publicou um vídeo na rede social de vídeos, aí eu não sei se pode falar o nome, mas o TikTok, né? Colocou lá um vídeo, uma brincadeira, mesmo sendo brincadeira ou não, onde ele recebeu uma chuva de haters, de pessoas mal intencionadas, né? Colocando ali críticas tão profundas a esse jovem que ele acabou tirando a sua vida, né? Então, olha a nossa responsabilidade de formar cada vez mais os nossos alunos e jovens, né? Então, o letramento digital, ele cabe a isso e deve ter aí um trabalho de cidadania digital. Isso é muito importante. E deixando aqui para vocês, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas uma indicação de trabalhar esse tipo de conteúdo com as crianças. São propostas de projetos para incluir o letramento digital e esses temas que são tão importantes para os jovens e crianças. Então, vão acessar o SaferNet, é um material gratuito que deixa para nós, professores, utilizarmos e-books e materiais com cunho
né, de responsabilidade no uso da internet. E tem um jogo do Google, que é o Interland, que é Seja Incrível na Internet. E esse jogo é incrível mesmo. Ele trabalha 4 eixos dentro do jogo. O primeiro dele é trabalhar o mundo, né? Eles trazem aqui como proposta gamificada, lúdica, a Torre do Tesouro, que é proteger os seus segredos. Isso é importante para as crianças. Nem tudo pode estar posto na internet. Isso é letramento digital. Uma vez colocado, para ser retirado, é muito complicado, muitas vezes nem é possível, né? E um outro reino que eles trabalham é o reino da bondade, é seja gentil. Olha esse caso desse aluno, desse jovem. Se eu não concordo com o conteúdo que ele publicou, eu não preciso ir lá e denigrir a imagem dessa pessoa, ofender essa pessoa. Eu não preciso nem segui-lo. Eu tenho a opção de deixar de seguir. Então, olha a responsabilidade do consumo de conteúdo que nós temos hoje, que atribuir a esses jovens, né? Lembrar que a cidadania ela não é só digital. A mesma cidadania aplicada a nós, ela vai para o digital, não tem que separar. E um outro reino que esse jogo trabalha é o rio da realidade. Não caia em armadilhas. A internet está cheia de armadilhas o tempo todo para as nossas crianças. E isso tem que ser informado e direcionado às crianças, né? Todos os dias um desafio novo, uma armadilha nova para que as crianças entrem, né? Então, isso é direcionado e formado para que as crianças não entrem e esse jogo trabalhe. E, por último, a montanha da consciência, o cuidado no compartilhamento das informações. Tudo em formato lúdico, atrativo, gamificado e grátis para todos nós, professores, trabalharmos esses eixos aí que entra na alfabetização digital. Muito legal, pessoal. Olha, muitas pessoas aí perguntaram, né, o nome do documentário, O Dilema das Redes. Das redes. Né, O Dilema das Redes, muito interessante, tá? Tem que ler com cuidado também, tem que ver, né, assistir com cuidado também, não é, professora? Para não ser direcionado, né? Com certeza, há críticas também sobre um certo Isso. sensacionalismo desse documentário, mas é bom você, né, olhar, ter o olhar com um olhar crítico, né, e aproveitar aquilo que for bom para você. Mas é fundamental saber o que é um algoritmo, né? Esses algoritmos que estão aí decifrando, lendo o seu comportamento, as suas condutas, as suas preferências, para te oferecer produtos. Isso é muito importante. Outro dia eu estava vendo um aplicativo desses aí, o maior aplicativo de mobilidade, né, urbana, muito interessante, sempre operou em prejuízos, e prejuízos bilionários, né? Mas por que que as pessoas continuam investindo, comprando ações, e as ações continuam subindo? Porque esse aplicativo coleta informações sobre bilhões de pessoas e essas informações têm muito valor, né? O grande ativo, né, desses aplicativos são as informações sobre todos nós que são coletadas. Então, nossas informações valem mais do que dinheiro hoje em dia para essa rede de busca, né? Eles estão criando o banco de dados próprios e buscando as nossas informações, porque é dinheiro para eles, é direcionamento de conteúdo, então tem que ter muito cuidado com esses aplicativos, ter cuidado também com testes, né? Testes de característica, testes de não sei o quê, todos os dias um teste novo ligado a uma rede social. Todas as vezes que a gente entra, isso é uma armadilha, são coletados dados de todas as pessoas, né? Esses aplicativos estão, inclusive, atualizando, né, as regras de uso, né? Uhum. Então, você acaba sendo obrigado a atualizar, aceitar regras cada vez mais invasivas, e as crianças precisam, dentro de um processo de alfabetização e letramento
para os dias, né, atuais, estar preparadas para lidar com tudo isso, né, e para não ser absorvida por uma teia de fake news, né, para não se tornar uma variável aí neste mundo aí que é complicado, não é só, precisa ter esse senso crítico aí e não ser ingênuo, que você disse, né? Não podemos aí, aprendemos a caminhar hoje, a sair andando. É. E até cito aqui um caso, né? Estavam fazendo testes aí com veículos inteligentes, veículos que são guiados, né, por inteligência artificial, e acabou que houve o atropelamento de uma pessoa e com morte, né? Aí pararam tudo e estão reavaliando isso daí. Então a tecnologia, né, ela oferece muitas soluções, mas também, em certa medida, ela também oferece risco. Tudo É mesmo? comedido, né? Tudo com muito cuidado, né, Edivaldo? É muito cuidado. Tem até um autor alemão chamado Ulrich, né, Beck, que ele chama a sociedade atual de sociedade do risco. Então, em uma sociedade de risco, né, riscos ambientais, né, riscos informacionais, Tudo. riscos de todos os tipos, né, nós precisamos estar preparados para lidar com isso aí. Precisamos também, os professores têm muito mais responsabilidade, porque, além de cuidar de si, precisam também cuidar das crianças. Professora, várias pessoas aqui, como a Lindiane, por exemplo, nome bonito, Lindiane, né? A Carla e outras pessoas pediram para repetir os nomes dos apps. Algumas pessoas aqui pediram também, né, para você dar outras dicas, mas essas informações vão estar todas na videoaula, né, que vão ser liberadas amanhã, escritas, né? Pediram para repetir também os nomes dos jogos. Gente, olha, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também no canal da rede no YouTube. E amanhã na videoaula vai ter tudo para você disponível, tudo escrito. E além disso, será disponibilizada uma apresentação em PowerPoint sensacional, com tudo isso aí, né, mostrado ali de forma analítica, clara, para você não perder nadinha do que disse aqui a professora Fabiane Diniz. Não é mesmo, professora? Fabiane Gontijo. Ah, desculpa. Eu estou aqui com a Fabiane Diniz na cabeça. Que desculpa, Fabi. Imagina! Bom que você chamou de Fabiane, eu tenho cara de Gabriela, de Daniela. É isso aí, de Mas Fabi eu vou Gontijo. deixar, assim, um documento, eu fiz uma relação de tudo para vocês e a live de hoje, amanhã é uma continuidade, tá, gente? Então, vocês vão conseguir relacionar muitas coisas, mas eu vou deixar também todo o descritivo do que nós estamos tratando hoje de aplicativos, das indicações de livros, de plataformas, de ambientes, para vocês terem aí como acessar essa live e ter o documento para ir acompanhando. Certo. E eu falei aqui sobre o seu curso, Fabi, e as pessoas perguntaram também como adquirir o curso. Esse curso está disponível em www.rpead.com.br. Este curso é muito baratinho, só R$ 200. E você que está inscrito no evento pode ir no site www.redepedagogica.com.br/promo e resgatar o seu cupom, um cupom de R$ 150, de forma que esse curso, Educação Digital, da professora Fabiane Gontijo, saia por apenas R$ 50. Outra dica bacana aí é você assinar, né? Assinar o PRO, o Programa de Formação Continuada da Rede Pedagógica, que te dá acesso a todas as semanas Rede Pedagógica. E teve um aqui, olha, que foi sensacional. A Fabi brilhou lá, que foi a 4ª semana sobre educação digital, né? Nossa, foi sensacional. Tem também a 5ª, outro dia eu vi a Érica falando, nossa, a 5ª semana é a minha preferida. Ai, que Cada um legal. tem uma preferida, viu? Que foi educação, né? Foi socioemocional, foi bem bacana Eu gostei também, bastante dela também. não Gostei é? bastante. Uhum. Então são várias semanas. Então, quem assina, quem é assinante Pro, quem assina um programa de formação continuada da rede pedagógica, tem acesso a todas essas semanas, pode fazer com calma, quantas vezes quiser. E sabe quanto que é, Fabi? R$ 10.
R$ 10 Olha, por mês. E além de ter acesso a todas as semanas, não acabou ainda, você tem acesso a 2 cursos de R$ 200 cada um por ano. Então, isso é olha muito as barato vantagens, mesmo. hein? Pois é. E quem for assinante aí pode escolher esse curso Educação Digital da professora Fabi Gontijo, que vale muito a pena, né? Bem bacana mesmo. Como é que você assina? É só você ir em www.redepedagogica.com.br/pro. Fabi, você quer uma notícia boa aqui? Quero sempre. Olha só, no final da videoaula do escritor Pedro Bandeira, ele fez uma recomendação assim muito entusiasmada e bem fundamentada do livro Alfa Letrar, da professora Magda Soares. Quem aí viu a videoaula, né, conferiu aí essa defesa, ele indicou essa obra como fundamental para esse processo de formação de professores alfabetizadores. Gente, olha, nós entramos em contato com a editora, que já é nossa parceira aqui na rede pedagógica, e conseguimos 2 coisas bem bacanas aí para vocês que estão participando do evento. Primeira coisa, olha só, vamos sortear 5 livros, tá? Alfa Letrar, entre os participantes do evento. Vai ser bacana demais. Então, você aí, né, que quiser participar desse sorteio, não está disponível, ainda será lançado, mas todos os sorteios estão lá no site www.redepedagogica.com.br/sorteios. Já tem vários sorteios lançados, esse daí vai ser incluído também. Já, Fabi, a segunda novidade, a segunda coisa boa, é que esse livro, né, está em qualquer livraria a R$ 69. E nós vamos, durante a Semana Rede Pedagógica, disponibilizar esse livro por apenas R$ 50, tá? O preço não baixou ainda na loja Rede Pedagógica, mas se você quiser adquirir, já pode adquirir e depois essa diferença será devolvida para você. Então, até o final dessa semana Rede Pedagógica, o livro Alfa Letrar vai estar por apenas R$ 50, aí, quase R$ 20 de desconto para você. Bem bacana, não é, professora? Muito, muitas vantagens aí. Eu quero esses sorteios também. Eu vou participar. Muito legal. Eu gostei muito de conversar aqui com você, de aprender com você. Você realmente é muito boa, expõe com muita clareza, com muita competência, viu, Fabi? Todo mundo aqui, pelo Obrigada. que eu vi aqui nos comentários, todo mundo ficou encantado com a Fico sua feliz. apresentação. Fico muito feliz. E professores, não se sintam só. Eu vi alguns comentários, eu não sei mexer no básico, eu estou com alguma dificuldade. Procure ajuda. Vocês estão aqui participando sempre da rede pedagógica, sempre tem um curso, sempre tem uma videoaula, que isso vai auxiliar vocês. Se precisar do meu apoio também, podem me procurar, que aos poucos eu vou ajudando, eu vou indicando. E uma outra informação, para quem tem dúvidas e precisa de um material para aplicar a alfabetização digital e o letramento digital, a Unesco liberou um e-book falando sobre letramento digital e alfabetização midiática e informacional, o currículo para a formação de professores. É da Unesco, livre, aberto para todos nós professores utilizarmos aí nas nossas práticas pedagógicas. Muito bem, podemos colocar o link também lá na Eu vou estar no meu apresentação. documento já para vocês. Ai, tá vendo, gente, que legal? Tem muita coisa gratuita, tá? Então, o que não é de graça aqui na rede pedagógica é quase de graça. Fabi, vamos aqui cumprimentar então as pessoas que estão participando para encerrar aqui esse bate-papo pedagógico. Vamos ver se eu enxergo aqui. Nós temos. Você começa? Posso começar? Pode começar, damas primeiro. Então nós temos aqui a Margarida Dutra, temos a Ana Maria Baroni, é um prazer estar aqui com vocês, a Érica,
underline Farias. Ai, gente, e a pessoa que não enxerga a Flor. Foi um prazer estar aqui com vocês. É uma honra sempre poder contribuir, nem que seja um pouquinho, na prática pedagógica de vocês. Eu também, cada vez que eu estou aqui, cada comentário que vocês colocam, eu me desenvolvo profissionalmente. Ah, muito legal, gente. Olha, o seu comentário pode não ter sido lido aqui, mas durante aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, nós estamos atentos a tudo. E somos dirigidos aqui pelas reações que vocês apresentam aí no Instagram e também no Facebook. Eu vou então aqui citar, hoje vou citar 10 pessoas, tá? Vou fazer uma amostra grande aqui, tá, Fabi? Tá bom? Essas 10 pessoas somadas, as que você já citou, vão representar todas as demais aqui. Se nós pudéssemos abraçar todo mundo, né? Fazer esse acolhimento aqui geral, faríamos, né? Mas vamos fazer aqui de forma amostral. Olha só, vamos lá. Margarida Dutra. Grande abraço para você. Deizinha. A Anabelle Bonfim. Adrian. Vamos lá. Cid Vanete. Acho que eu li certinho aqui, mas se não tiver, me desculpe. A Rose né, desse Nascimento lá. Shirley.honório.1654. Perdi já a conta, viu? Mas vamos lá, porque a minha emoção... São tantos comentários aqui bacanas que eu me distraio com os comentários, viu, Fabi? Eu também. Vamos lá, olha. Gomes, Fabiana Juliana 56, Isabe.el, Sam.cruz com 2x no final, Flaviane Alves 2018, vamos lá, Silva Cícera 042, Alcineia, Érica underline Farias e Sueli underline Aguiar 0000. Pronto. Olha, gente, olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês e com a Fabi Gontijo, né? Está aqui com a gente, uma pessoa maravilhosa aqui, que faz parte da rede pedagógica e que é a nossa especialista aqui em educação digital, alfabetização digital, letramento digital e tecnologias para otimizar a educação. Muito obrigado, Fabi, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, Fabi. Gente, olha, amanhã às 18 horas será liberada essa videoaula com a professora Fabiane Gontijo. Amanhã às 18 horas você não pode perder, tá? Daqui a pouco vem a Érica Radespiel com dicas aí, com informações, tá? E segura aí que vai ter sorteio de 5 exemplares do livro Alfa Letrar, da professora Magda Soares. Teremos também sorteios de livros do Pedro Bandeira, isso mesmo. Está já lançado esse sorteio, serão 6 livros de literatura infantil e 6 livros de literatura infanto-juvenil. Teremos também sorteios de livros de Ilan Breman, que vem aqui no encerramento dessa 7ª semana Rede Pedagógica, no próximo domingo. Você não pode perder esses sorteios todos. Além disso, tem sorteios de kit Rede Pedagógica, olha que bacana. Com livros, olha só, do nosso querido, tá, Celso Antunes, que esteve aqui em várias semanas Rede Pedagógica e que, na 3ª semana Rede Pedagógica, teve a inspiração para escrever aqui esse livro, Brincar, o bom caminho para bem ensinar. Você pode concorrer a kits Rede Pedagógica com esse livro ou com esse livro aqui do professor Cristiano Muniz, Alfabetização Matemática. É o que há de mais novo aí, olha, no Brasil, sobre esse tema tão importante, tá? E você pode também adquirir esses livros e o próprio kit, né, Rede Pedagógica, e também o livro da Magda Soares em loja.redepedagógica.com.br, tudo a um preço mínimo. A Rede Pedagógica não faz aqui comércio, na verdade, né? Disponibiliza tudo para vocês ao menor preço possível, quando não pode disponibilizar gratuitamente
como está disponibilizando aí, nesse minicurso da Fabiane Gontijo, vários elementos, vários documentos, tá? Vários livros, que ela está indicando, até um da Unesco aqui, de graça para você utilizar na sua atividade, na sua praxis pedagógica. Gente, olha, daqui a pouco a Érica volta amanhã, olha só, amanhã, às 19 horas, nós temos aqui o minicurso Letramento Digital com Mônica Tim. Gente, a Mônica Tim é extraordinária. Ela é CEO do Elefante Letrado, uma pessoa super rigorosa, super competente, que sabe muito sobre literatura, sobre BNCC. Ela vai nos dar aqui muitas dicas sobre como utilizar a literatura digital, aplicativos, não é? Livros em geral, para acelerar e otimizar a alfabetização e o letramento das crianças. Tá? E logo em seguida nós temos aqui um minicurso com Luciene Rego. Vai ser bem legal, você não pode perder amanhã aqui a partir das 19 horas. Forte abraço, pessoal. Até amanhã. Daqui a pouco nós temos Érica Radestiel. Tchau.